Olá, gente boa! Mais um domingo pela manhã. Para mim é um privilégio estar junto com vocês. Reúna sua família, pegue sua Bíblia e vamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Você já conversou com alguém cínico? É horrível, não é? Você conversa com a pessoa, você combina coisas com a pessoa, mas você não sabe se ela vai fazer ou não, ou se ela vai ser fiel àquilo que ela conversou ou não, se ela vai falar de você para outra pessoa, ou se aquilo que ela está falando é verdade. A pessoa cínica é aquela que na sua frente ela é extremamente agradável, ela conversa com você, ela combina coisas com você, ela te diz coisas, mas assim que vira as costas, ela vive de maneira totalmente contrária àquilo que combinou, que conversou com você. Na realidade, quando está longe de você, ela pode até ir contra você, falar mal de você, é assim uma pessoa cínica. O cinismo não acontece só nas relações entre pessoas, o cinismo também acontece no relacionamento com Deus. Tem cristãos cínicos. O cristão cínico é aquele que diante de Deus fala, promete coisas, diante da igreja fala, promete coisas, diante das pessoas ele fala do evangelho, fala de Jesus, fala de amor, fala de justiça, mas assim que vira as costas, quando está sozinho, ele vive uma outra coisa. A fé do crente cínico, ela fica muito na cabeça, ela é sentida no coração, mas ela nunca se torna prática, porque o cristão cínico é aquele que fala, mas não faz. É o que sente, mas nunca age. Na quinta-feira passada, nós vimos sobre oração e ação. Nós percebemos que oração não está em duelo contra a ação. Pelo contrário, o cristão verdadeiro é aquele que ora, depende de Deus, mas também age. Hoje, eu quero mostrar que o cristão verdadeiro é aquele que não só pensa nas coisas da fé, mas o cristão verdadeiro é aquele que crê e transforma a sua fé em ação. Hoje nós leremos Ruth, capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 16. Se você não ouviu as outras mensagens sobre o livro de Ruth, eu quero te lembrar rapidamente o que está acontecendo até aqui. O livro de Ruth começa contando a história de uma família de Israel, o povo de Deus. Elimeleque e Noemi eram dois israelitas que moravam em Belém de Judá. Houve uma grande fome em Belém, e Elimeleque e Noemi colocaram em ação a sua incredulidade, decidindo sair da terra do Senhor para ir para o terreno de um deus estrangeiro, ir para Moabe, buscar sustento. Passado algum tempo, seu marido Elimeleque morreu. Noemi, mais uma vez, coloca a sua incredulidade em ação, permitindo que seus filhos Malom e Quilion se casassem com duas mulheres de Moabe, algo que não era permitido pela lei de Deus. Passado algum tempo, a tristeza de Noemi aumentou com a morte também dos seus dois filhos. Certo dia ela ouviu sobre a bondade de Deus. Ela ouviu que o Senhor tinha dado pão novamente a Belém, a casa do pão. Por causa disso, ela foi motivada a voltar para casa. E também a bondade de Deus atingiu o coração de Ruth, fazendo com que ela cresce e se dedicasse ao Deus verdadeiro e fizesse uma aliança solene de fidelidade a Noemi. Assim que chegaram em Belém, elas foram recebidas em grande alegria. Só que Noemi estava amargurada e colocou mais uma vez a sua incredulidade em ação, reclamando diante da bondade de Deus. Ruth, pelo contrário, diante da crise, ela não decidiu reclamar. Ela decidiu trabalhar e, em fé, foi atrás do sustento, para ela e para sua sogra. Como Deus é aquele que guia e governa as nossas histórias, Ruth, mesmo sem planejamento, caiu no terreno de um familiar de Noemi e foi encontrar ali sustento. Esse familiar se chamava Boaz e assim que ele chegou na fazenda, olhando para os seus funcionários, ele percebeu uma pessoa diferente. Ele foi até o encarregado e decidiu perguntar de quem é aquela moça. Ele perguntou isso pois sabia que Ruth não era uma de seus funcionários. O encarregado respondeu ao seu patrão dizendo que aquela mulher era uma estrangeira, uma moabita, que tinha voltado de Moabe junto com Noemi, uma familiar de Boaz. E ela era quem estava cuidando de Noemi, uma senhora já idosa e viúva. Por causa disso, Boaz decidiu ser generoso com Ruth. E é isso que nós veremos agora a partir do texto bíblico, a partir de Ruth, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 16. Disse então Boaz a Ruth: Ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela se inclinou e, prostrada rosto em terra, exclamou: Por que achei favor aos seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que você seja ricamente recompensado pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: Continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva. E eu sequer sou como uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: Venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados.
Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher, Boaz deu estas ordens aos seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Pelo contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem cair no chão para que ela as recolha, e não as impeça. A primeira coisa que nos chama a atenção nesse texto é a generosidade de Boaz. Boaz, ele decide ser generoso com Ruth, provendo para ela aquilo que ela precisava para comer, para sobreviver. Tendo em vista que ela e Noemi tinham acabado de chegar de viagem e não tinham nem trabalho, nem sustento. Boaz se coloca como fonte de provisão para Ruth e Noemi. Ele diz: não vá para outras terras, fique aqui e colha aqui. Além de demonstrar generosidade, permitindo que ela colhesse em suas terras, Boaz também proveu que ela precisa para trabalhar. Boaz permitiu que ela bebesse da água tirada pelos seus servos, que era exclusivamente para os seus trabalhadores, caso ela tivesse sede. Diante de tamanha generosidade, Ruth ficou espantada. Ela se prostrou e ela, com o rosto em terra, não olhando para Boaz, ela disse: por que eu achei tanto favor diante do Senhor? Eu ainda sou uma estrangeira. Ruth reconhecia que ela, como uma estrangeira, não devia de ser bem vista, tendo em vista que ela nem fazia parte do povo e nem da família de Boaz. O que levaria Boaz a ser tão generoso com Ruth? Ele sabia que Ruth estava cuidando de sua sogra, mesmo não tendo mais nenhuma obrigação para com ela. Além disso, Boaz também reconhece que a atitude de Ruth de ter deixado a sua família, ter deixado a sua terra para ir para Israel, era uma demonstração de fé no Deus verdadeiro. É impossível nós lermos esse versículo e não lembrarmos de Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 5, em que o Senhor chama os patriarcas de Israel para uma caminhada de fé, para ir para uma terra que eles não conheciam. Nós vemos ali Abraão e Sara sendo chamados para serem instrumentos de Deus, para formar uma nação, a nação que seria canal de bênção para todas as nações da terra. Nós vemos ali o começo do chamado de Israel como o povo particular de Deus. Diante da generosidade de Ruth para com Noemi, Boaz reconhece que apenas dar alimento, deixar ela colher em suas fazendas, não é o suficiente. Por causa disso, ele pede para que o Senhor abençoe. E a bênção que ele pede é que o Senhor lhe retribua o que você tem feito, de maneira que eu não posso retribuir, e que ele abençoe você ricamente. Ele diz isso porque ele entende que Ruth não veio só para Israel para procurar sustento, mas veio para se abrigar debaixo das asas do Deus verdadeiro. Diante dessa atitude de generosidade e das palavras de Boaz, Ruth foi extremamente encorajada e ela se sentiu acolhida. Ela agradece a Boaz e nas suas palavras de gratidão ela reconhece que Boaz estava sendo motivado por generosidade, não por obrigação, pois ela diz: eu nem sequer sou como uma de suas servas. Ruth reconheceu que, por não ser serva de Boaz, ele não estava obrigado a fazer aquilo. Assim como Boaz assumiu o papel de ser o canal de provisão de Ruth e de Noemi, permitindo que Ruth colhesse em suas fazendas, Boaz deu um passo a mais. Ele fez questão de reconhecer Ruth diante das outras pessoas. Por isso, na hora da refeição, ele chamou Ruth para comer junto com seus funcionários. Ruth se sentou e ele fez um pratinho de sementes e entregou para ela, só que esse pratinho estava tão farto que ela comeu, se fartou e ainda sobrou. A generosidade de Boaz não estava só no fato de Ruth levar alimento para casa, mas que ela tivesse todo o necessário para que trabalhasse. Independente de sua nacionalidade, Boaz reconhece diante de todos que Ruth tem que ser tratada com dignidade. Mas a generosidade de Boaz não para por aí, ele pede algo intrigante. Ele pediu aos seus funcionários que permitisse que Ruth pegasse espigas dos montes que já haviam sido colhidos. Além disso, ele também pede para que os ceifeiros deixassem espigas caírem no chão, para que Ruth pegasse essas espigas que caíssem no chão. Por que será que Boaz pediu isso? Para que a gente entenda o tamanho da generosidade de Boaz, é necessário que a gente saiba aquilo que Deus já tinha dito na sua lei, na lei de Moisés. A lei de Moisés não deveria ser usada como as leis que nós temos hoje em dia em nosso país. Ela não deveria ser base para julgamentos jurídicos ou somente para questões administrativas do país. A lei foi dada por Deus para definir a identidade de Israel como um povo escolhido que deveria ser canal de bênção para todas as nações. Pensando nisso, o povo de Israel deveria de obedecer à lei por amor a Deus, não por obrigação. O nosso Deus é um Deus de provisão. Por isso, Deus deu uma lei para cuidar de pessoas vulneráveis, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Diante da fome dessas pessoas, Deus pede ao seu povo algo que nenhuma lei pede: generosidade. E essa lei se encontra em Deuteronômio 24, a partir do versículo 19. Quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo.
Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho de suas mãos. Quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher as que ficaram nos ramos. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E quando colherem as uvas de sua vinha, não passem de novo por ela. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito. Por isso lhes ordeno que façam tudo isso. Quando nós olhamos para a lei de ação social, nós percebemos que o israelita não era movido a obedecer a Deus por obrigação. Deus tinha toda a autoridade para dizer: vocês precisam obedecer porque eu sou Deus. Eu criei todas as coisas, eu criei vocês, as colheitas só acontecem porque eu quero, vocês devem me obedecer porque eu é quem mando. Pelo contrário, o nosso Deus demonstra que a obediência à lei é uma expressão de amor a Ele. E é por isso que Ele pede generosidade como resposta à gratidão. O finalzinho da lei que lemos termina assim: lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito. Por isso lhes ordeno que façam tudo isso. O Senhor faz com que eles se lembrem que eles tinham sido objetos da graça de Deus. Eles eram escravos no Egito e o Senhor, por graça, os libertou. Em gratidão agora, eles deveriam ser generosos com essas pessoas vulneráveis. E assim a obediência à lei não seria uma mera obediência, mas uma demonstração de amor a Deus. Quando nós olhamos para Boaz permitindo Ruth colher em seus campos, nós vemos Boaz sendo obediente à lei de Deus. No correr do texto, nós percebemos que a generosidade de Boaz supera aquilo que o Senhor pedia na lei. Boaz não só permite que Ruth colha aquilo que caiu no chão ou que ficou para trás, mas também permite que ela coma com seus empregados, que ela beba das águas dos seus empregados, que ela seja reconhecida como alguém que merece respeito e dignidade diante dos outros. Além disso, ele pede para que seus funcionários permitam que Ruth pegue espigas de montes já colhidos. E também pede para que seus funcionários joguem de propósito espigas no chão para que Ruth pegue. Boaz é o exemplo de israelita que entendeu a lei, que entendeu que o coração é movido por gratidão e que a obediência ela é motivada pelo amor. E por causa de sua obediência, Boaz agora desempenha um papel que Deus separou para o povo de Israel, o papel de ser bênção para outras nações. O cristão verdadeiro é aquele que coloca sua fé em ação. Ele demonstra o seu amor por Deus não apenas nos louvores, nas canções, naquilo que ele diz, mas ele demonstra o seu amor por Deus quando obedece a sua palavra. Ele reconhece que recebeu do Senhor graça. Ele olha para o Senhor Jesus e vê em seu sacrifício uma atitude generosa de Deus. Ele não merecia, era estrangeiro, era alguém que não merecia o favor e nem o reconhecimento de Deus, mas reconhece que em graça o Senhor o reconheceu como filho diante de toda a criação. Uma das maneiras que o cristão coloca sua fé em ação é quando ele é generoso para com seus irmãos e para com o seu próximo. É isso que nós aprendemos em 1 João, capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 18, quando diz assim: Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Nesse momento, o apóstolo João mostra que a nossa fé ela tem que se tornar ação. Ela não deve ser só um discurso. O verdadeiro cristão não é aquele que canta bonito ou que fala coisas bonitas sobre Deus. O verdadeiro cristão é aquele que coloca a sua fé em ação. Se você agora está grato ao Senhor, grato porque Ele proveu tudo necessário para que você fosse aceito diante dele. Ele proveu o Senhor Jesus para salvar você, para libertar você da escravidão do pecado, para te dar uma nova família e para te dar uma nova história. E além disso, se você também recebeu a graça de Deus por meio da provisão de alimento na sua casa, não tem faltado nada. Eu quero te desafiar a ser generoso. Na nossa igreja nós temos um Ministério de Ação Social que tem montado cestas para ajudar famílias de nossa igreja e outras famílias de nosso bairro que passam por necessidade nesse momento de crise. Esse momento de crise é uma grande oportunidade para você colocar a sua fé em ação. Por isso, eu quero te desafiar a ser generoso. Entre em contato com as pessoas que estão montando essas cestas, entre nos grupos da igreja, participe. Assim, Deus pode usar você como a provisão dele para alguém. Deus pode usar você como um canal de bênção, um canal de suprimento para alguma pessoa. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos para que o Senhor nos use como provisão na vida de outros. Senhor, nós te agradecemos, porque do Senhor nós recebemos graça. Nós recebemos a graça em Jesus e isso nos basta. Mas além, Senhor, da graça em Jesus, que transforma, que nos dá uma nova vida, que nos dá um recomeço, que nos dá alegria, paz, tudo que a gente precisa para viver tranquilo diante do Senhor. O Senhor também tem dado fartura na nossa mesa.
Senhor, aqueles que têm fartura, eu te peço para que o Senhor movimente o coração deles em gratidão ao Senhor, para serem provisão na vida daqueles que sentem falta. Por favor, Senhor, que o Senhor nos use como instrumento na vida de outros. É isso que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, a sua família, e Ele te use como provisão na vida de alguém. Uma boa IBFL e um bom culto à noite.